A hora que ele quiser. Mariberto, você sapeca história pra cima aí, vamos embora. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast Falando Sério. Hoje tenho aqui o prazer de receber o nosso querido professor João Marcelo. João Marcelo. Professor de História. Que conta história. Conta história, fofoca. Como é a história da professor conta história e a geografia? Localiza mentira. Não, professor conta mentira e a geografia localiza. Localiza. Professor, tudo bem? Seja bem-vindo. Prazer é todo meu, Mariberto. Coisa boa, coisa boa. Vamos conversar? Vamos embora. Eu na chegada aqui, a gente já viu um amigo que foi seu aluno, e lá se vão mais de 30 anos que ele foi seu aluno. Não faz isso tudo não, mas chega perto. Chega, né? Chega perto. Tá ficando velhinho também. A gente já percebe pela pouca... pouco teto, né? O pouco teto que ele tem. Professor... Pois não. A gente está vivendo um momento assim muito maluco na história, e eu estava como um certo consumidor de história que eu adoro, e a imprensa tem dado, acho que, pouca divulgação sobre o que está acontecendo na África, Certo. né? E Portugal chegou lá em 1483, né? 1624 foi quando a França chegou, e ela continua até hoje dominando absolutamente tudo, né? Uma boa parte da África está na mão dos franceses. São só 14 países dos 50 que eles já tiveram. Ainda resta 14. Toda aquela região norte, descendo até a Costa da Mina, Madagascar lá embaixo. Exatamente. Toda aquela região. E o engraçado que eu vejo, me parece que as pessoas assim dão pouca atenção à importância histórica, né? E quando a gente vê a imprensa, nós acompanhamos isso na década de 80, aqueles shows de americanos, Sim, pedindo para ajudar a África, né? Live África, né? Tinha essas coisas, né? E uma região absurdamente rica, muito bem localizada em termos de logística, porque assim, a África está ali vizinho da Europa, tem a outra parte da Ásia, o Oriente Médio que está ali também, então são regiões que podia... Olhando para a América. Aí do lado de cá, a África está bem no centro, assim, né? O que a Rússia está no topo do mundo, a África está aqui no meio, de um grande consumidor. E ela não consegue produzir aquilo que para o povo de lá seria necessário tirar a esmola e dar liberdade para eles, né? Vamos começar historicamente. Isso. Né? Primeiro, a África está no centro do mundo. Exato. Né? Não é a Europa. Eu costumo dizer sempre o seguinte: os povos do norte, certo, destroem as civilizações. As grandes civilizações, as primeiras grandes civilizações estão na porção sul do mapa. Você tem incas, astecas, maias na América, egípcios, reino de Mali, Songhai, Daomé, reinos poderosos, reinos na Índia, e que foram todos colonizados pelos europeus. Exato. Então, a Europa, ela se apropriou primeiro por um projeto colonial. E aí a gente tem que dividir bem direitinho a diferença de colonização e neocolonização, porque estão em contextos históricos diferentes. Sim. O contexto da colonização é um contexto metalista, de acumulação de metais, de riquezas, de comércio. É o mercantilismo. Perfeito. Do Estado. E aí você tem Portugal, que sai na frente de todo mundo, começa lá em Ceuta, 1415. Isso. Cruza o Bojador, Fernando Pessoa é quem diz, né? Perfeito. Ir além do Bojador é ir além da dor. Exatamente. Né? Chega a Angola, Bartolomeu Dias cruza o Cabo das Tormentas. Isso. E acaba com o mito de que a terra não tinha uma passagem para as Índias, e o eterno segunda divisão, que é Vasco da Gama, vai e chega lá em Calicut com 3 navios, enche de pimenta. Agora veja o que é o empreendedorismo. Hein? 3 navios, enche de pimenta, volta. No caminho, ele perde quase toda a tripulação, é obrigado a afundar um navio, mas ele joga a pimenta toda para os outros 2, volta para Portugal
e vende a pimenta com 1.500% de lucro. Só. Todo mundo agora queria ir para lá. Então, assim, a África virou o caminho para se chegar às Índias, mas também para explorar o território africano. Sim, sim. Já que você começou por Portugal, Portugal foi a primeira nação europeia, né? Nação de fato, que o resto eram ducados. Um Estado moderno. É isso em 1200 1215 foi a batalha a primeira grande batalha portuguesa. Na verdade, é que consolida o reino portucalense, né? Que une Porto a Lisboa, Exato. Os dois reinos, porque aquilo era um presente de Castela. Exatamente. Né? Que muitos não lembram que Castela era o grande reino que hoje é a Espanha, né? Foram divididos em quatro. Portugal é um pedaço arrancado de Castela. Por isso, tantas conspirações depois para tentar trazer Portugal de volta para a Espanha. Influenciado, inclusive, por uma rainha portuguesa, quando o filho que resolveu tal. Então, me diga uma coisa. Pronto. Então, ali começa a história portuguesa, de fato. Perfeito. Como reino, não como navegador. Navegador, só em 1385. 1385. Revolução de Avis. Tá. Engraçado, porque assim, eu acho Portugal, para a realidade, para o que nós somos hoje como mundo, talvez Portugal tenha sido que não tem essa importância. Muitos veem a Inglaterra, até os Estados Unidos, que não faz parte de nada disso, mas eu acho Portugal como nação, talvez tenha sido a base da grande nação que o mundo vive hoje. Por quê? A gente tinha a chegada dos mouros no sul, né? Sim. Vindo do Marrocos, vindo da África do Norte. Eles foram os primeiros a se libertar dos mouros, né? Exatamente. E aí, a gente tem, já mais para frente, antes de começar, inclusive, antes de começar as navegações, quando Constantinopla cai, Maomé II, e aí você tem essa outra leva vindo de muçulmanos naquela região, você tinha os mongóis ainda dominando toda a estepe lá em cima, né? E Portugal passa a ser o país que começa as descobertas, né? As navegações. E uma das coisas que, para mim, eu acho extremamente importante é a batalha de... Teve Chau, né? Com a morte do filho do vice-rei, e a Batalha de Dio, que ali Portugal assume todo o controle do Oceano Índico, vencendo Calicut, os venezianos, os muçulmanos, os venezianos, né? E aí, a partir dali, Portugal teve a chance de se tornar a maior potência do mundo. Pelo menos ultramarina. Isso. Mas a política foi errada. A política comercial portuguesa, a política econômica portuguesa, ela foi errada. Portugal, o tempo inteiro, se alimentou do seu projeto colonial e se esqueceu do seu projeto desenvolvimentista interno. É verdade. E é engraçado que eu acho Portugal até, por exemplo, a miscigenação portuguesa, ela aconteceu muito antes da nossa, né? Sim. Porque você tem a fundação com os celtas, aí depois vem os visigodos, depois vem os persas, né? Até vinham os romanos e vinham os mouros, então Portugal é essa mistura. Agora você vê a força do romano, né? Ficou a língua latina. Onde eles passaram, né? Chama-se romanização. Porque aí é um projeto de dominação. Sim. E eles usavam, né, por exemplo, talvez o que não tenha acontecido com Portugal. Que Portugal, por exemplo, pegou o Brasil, trouxe alguém, botou assim nas capitanias hereditárias. E em Roma, não. Ela tinha alguém de lá que era para ter o controle, e aí o controle da própria língua. A língua, a lei, a cultura, ele implanta, impõe. Diferente do resto dos modelos. A história é um negócio... mas a gente passa somente uns 3 dias aqui falando se começar a puxar os gatilhos. E aí tem uma coisa que eu acho interessante, que foi... Eu tentei dar uma lida durante a pandemia, mas é muito complicado, porque assim... Tem sobre a chegada dos portugueses à África, primeiro em Angola e depois no Reino do Congo. E eles ficam meio impressionados com a cidade acho que já era a capital do Reino do Congo e tal, que era uma cidade muito evoluída para que os portugueses não
Não tinha essa... Uma das mais evoluídas está ali na costa da mina. Aquilo foi a primeira que surpreendeu o mundo, que é Tombuctu. É, o nome que eu tenho sempre a dificuldade de lembrar. Tombuctu. Tombuctu tinha universidade no século XII. Caraca, essa eu não sabia. Gente. Tinha universidade no século XII. E uma universidade já muçulmana, mas só de conhecimento e cultura. Os africanos acusam os gregos de um roubo histórico, que a gente ainda vai falar sobre isso um dia, de que a Grécia talvez não tenha sido esse berço da civilização ocidental que a gente imagina. Até porque, assim, eu acredito, essa parte realmente eu não conhecia e agora fiquei curioso, mas o fato de... Porque, assim, você já tinha um mercado muito grande de tudo. Inclusive o mercado escravo vindo da África do Norte pelos árabes. Até a Rota da Seda lá em cima. Transsaariano. Exatamente, porque o que a gente tinha nos Balcãs, até o norte da Europa, que todas as tribos e aí não era uma questão racial, era uma questão de conquista, né? E até porque, na época, quando vem essa leva de mouros para invadir a Europa, foi ficando ali cercada, aí o Papa vem, acho que, não lembro qual foi, que tu dividiu? 1452, que vem a bula papal autorizando tanto Castela quanto Portugal a suprir o mercado. Sabe que o Papa era espanhol, né? Aí puxou a sardinha para a Espanha, e aí Portugal chamou para a guerra. O Tratado de Tordesilhas só sai porque Portugal chama para a guerra. Porque pelo Papa, a América seria toda espanhola. Pela divisão de Cabo Verde, 100 léguas para cá, era só água. Só que o Vasco da Gama já tinha passado lá. E disse, ei, aqui não tem nada não, fora água não. Então, estica mais 270, que é para dar aquela linhazinha. Dos 370. Né? Dos 370. O Papa era espanhol. Ali a igreja está articulando com a Espanha para deixar a África para Portugal e a América para a Espanha. Que uma curiosidade que eu tenho, por exemplo, os Borgias são de origem espanhola, né? Mesmo tendo controlado... Fincado o comércio ali na região da Itália. Exatamente. Engraçado que, assim, a história, às vezes, ela é contada de formas que eu acho que isso era esse conhecimento para a gente. Quando você pega, por exemplo, o Egito tinha uma coisa que ninguém chegava a Faraó se ele não tivesse uma formação. Uhum. E nós começamos a inverter esse processo, né? Nossos líderes fazem o oposto. Né? Então, o cidadão precisa ter um mínimo de conhecimento do que seja em algumas áreas. O Egito formatou uma das primeiras teocracias da humanidade, que é uma mistura de política com religião. Né? Sim. Faraó quer dizer casa grande. Né? Então, era a casa maior. Sim. E o legal é que, assim, muita gente reclama que no Brasil nós somos um Estado laico, mas eu acho isso muito difícil de você... Isso nunca aconteceu. Né? Em momento nenhum da história. Perfeito. Nós tivemos uma educação cristã. Exato. Jesuíta. A América, praticamente, a América toda, né? A América do México para cá, né? Do México para cá. Os Estados Unidos está noutra realidade. Exato. Até porque foi uma colonização protestante e tal. Bem diferente, totalmente diferente. O time americano deu uma sorte. Deu uma sorte. Toda a política que foi feita lá foi diferente da nossa. E eles tinham as mesmas condições. Um território gigante, riquíssimo. Só que a formatação do processo colonial definiu o destino dos dois. A gente... É porque, assim, me parece que até 1536 Portugal não dava muita atenção ao Brasil, até não. 30, quando Martim Afonso Coelho, ele desce, a Martim Afonso de Souza, ele desce para fazer a leitura da costa, e a leitura já tinha sido feita antes, mas vamos esquecer isso, porque vai até Canané, ali em São Paulo, depois dali para frente o litoral não presta. Então, Portugal, até na linha de Tordesilhas, já sabia onde é que estava o território bom.
Mas a intenção, mas os portugueses talvez assim, eles passaram a olhar mais para o Brasil quando os franceses começaram a visitar a gente Começaram aqui, né? a dar umas passeadas, porque na verdade Portugal não achou nada aqui. Você sabe que nós tivemos 3 cartas de descobrimento, né? O pessoal só conhece a de Caminha. A de Caminha fez sucesso porque é uma carta romantizada. É uma carta que tem cheiro, você gosta de culinária, tem cor, tem gente. Mas a carta do mestre João, que é a segunda carta, essa sim é com cartografia, com detalhes, com técnica da fina flor da navegação portuguesa. Essa quase ninguém sabe dela. E tem uma anônima, chama-se Carta do Piloto Anônimo. Ele não assinou, a gente não sabe dos pilotos que estavam naquela expedição quem foi que fez a carta. E ela é melhor e mais detalhada do que a de Caminha, tecnicamente falando. Só que a de Caminha fez sucesso pelo lado romântico da forma de escrever. Como é que a gente, hoje, com a internet, porque assim... Você acessa elas. O da África, tanto tem as escritas religiosas, e elas estão na biblioteca da Torre do Tombo, em Lisboa. As cartas estão lá também. E tem os de Paiva Manso, as póstumas dele, que eu tentei ler alguma coisa disso, mas... Mas é num português que para você conseguir chegar ali... É muito difícil. muito a escrita, os nomes... A forma de escrever forma é muito de escrever. complicado. E eu lhe confesso que eu fiquei alguns dias tentando. Mas você acaba desistindo. Porque acaba desistindo. é uma leitura bem... E eles contam com detalhes como foi a chegada à África, como foi que o rei do Congo... como ele foi recebido, né? como ele ali deixou os portugueses ensandecidos, porque tu sabe que ouro ali não valia nada, né? Você sabe que você é do mercado, lei da oferta e da... Sim. Muito ouro. Ouro, marfim. Você sabe qual era a moeda da África, né? É uma concha. Concha é raríssimo na costa africana. Então a moeda circulante era concha. Aí os portugueses olharam assim para as conchas e disseram assim, e esse pozinho brilhoso, tão bonitinho que tá... Tem o cabeção. O homem mais rico do mundo foi africano, você sabe, né? Mansa Musa. Isso. Se botar a fortuna hoje, Bill Gates é um cachorro. Exatamente. E aí pra gente agora vir aqui... Vamos voltar para cá? Você me fez uma pergunta, por que eles decidiram por capitanias hereditárias? Os caras chegaram aqui e não encontraram nada. Isso. O primeiro projeto de Portugal, quando chegou, já que chegou, vamos fazer uma ponte para a Índia. Lembre-se que são ventos diferentes. É navegação, é caravela. Isso. É nau. Então, o vento, ele vem da Europa para a África, os ventos alísios, vem nesse destino aqui no oeste. Então, um ponto aqui era fundamental para reabastecimento, Índias. Isso. Não tinha... naquele momento, outra finalidade. Caminha da pista, né? Uhum. Aqui não há ouro, nem prata, nem metal, nem ferro. Tanto que ouro no Brasil foi descoberto 200 anos, depois 200 e poucos anos. Lá na frente, lá para dentro. Em Minas Gerais já... Já com os bandeirantes lá, roubando todo mundo lá dentro. Então, não vou falar mal dos paulistas, não. Mas aí, enfim, os caras viram que isso aqui não tinha. Eu posso fazer uma brincadeira? Não deve. Pronto, então... Aí Portugal olhou assim e fez... Ai, Jesus, né? O que nós vamos fazer com tanta terra? Tanta terra, né? Com tanta árvore, tanto índio. Aí o rei de Portugal, Dom Manuel, foi assim, rapaz, a gente já testou aquele sisteminha que deu certo nos Açores, na Madeira, em Cabo Verde, né? Sabe como é o nome do sistema, né? Essas capitanias, eu chamo de caracu. É um peixe, né? Uhum. Portugal entra com a cara. Certo? Então, os donatários entram com o resto. Então, assim, pronto. Essa é a primeira tentativa de empreendedorismo. Passou a responsabilidade de desenvolvimento das áreas das donatarias, franqueou. Mas de 500 a 530, não. O Brasil foi alugado. Chama-se estanco real. Alguém que alugou, certo? E aí, quem alugou? Um português, cristão novo, convertido, mas representando um grupo de judeus com dinheiro para investir.
E aí esses judeus não podiam fazer negócio com Portugal porque eram judeus. Aí usam o teste... Nossa história não tem jeito. Usam um teste de ferro, que é quem? Fernão de Noronha é o nome dele. E o rei olha assim e faz, olha, fica lá, vai ser bom. O clima é bom. Bom. E aí o Fernão de Noronha começa a fazer o arrendamento da costa para tirar madeira. 1503 é o primeiro arrendamento, depois da expedição do Gonçalo Coelho, que naufragou pouco tempo depois. Nessa mesma expedição vinha Américo Vespucci. Se tu for mexer com história, vinha Américo Vespucci, viu? O mentiroso que deu nome ao continente. Você sai puxando... Aí, mas vamos lá, vamos tentar focar. Aí vamos... Pronto. Fez o primeiro negócio. Aí vai, em 1507, ele chegou e disse, ei, majestade, Dom Manuel, acho que não vai dar para renovar não. Eu disse, mas homem, renove. Custa nada, um arrendamentozinho. E ele faz um segundo arrendamento. E aí ele fez, mas eu tenho que ter uma compensação. Ele disse, pronto, vou lhe dar de presente uma ilha. São João da Quaresma, que a gente chama hoje de quê? Fernando de Noronha. Porque, na verdade, a gente abrasileirou o nome dele, que é Fernão de Noronha. E aí a gente chama de Fernando de Noronha. É igual a história de João Pessoa, né? De Boiçó, lá da fazenda do Alphaville. Esse eu não sei, não. Eu conheço a fazenda Boiçó. Tu já viu uma fazenda com um boi só? É porque o povo daqui não sabia chamar os donos da fazenda, que era a família Boisson. Boisson francês. É, um pouquinho de francês que tinha aqui dentro, e aí virou Boiçó. Assim como Fernão de Noronha virou Fernando de Noronha. Né? Mas aí, pronto, passou o período da madeira, da exploração da costa, aí Portugal disse, rapaz, aí os franceses descobriram. Isso. Aí os franceses começaram a fazer negócio com os inimigos dos portugueses, porque o projeto de conquista ele é fundamental à utilização do nativo. Vinha um punhadinho de gente. Exato. Então joga um contra o outro. Os índios. Aí joga o Tupiniquim, que é português, contra o Tupinambá, Tupinambás. que é francês. Que é francês. E odiava os portugueses. Era. Né? E os caetés também. E teve uma briga gigante. Teve guerra. Eu sou fã de uma outra tribo, chama-se Goitacás, que é ali pro lado do Rio de Janeiro. Isso. Ali são os espartanos brasileiros. Qualquer hora dessa eu lhe conto a história. São os espartanos brasileiros, os índios mais ferozes. Os portugueses mataram, dizimaram, usando 2 camisas. 2 camisas? É, com varíola. Ops. E aí eles levaram as camisas para a tribo. Dizimou os goitacás. Mas assim, aí os tupinambás, quando começaram a fazer negócio e os portugueses começaram a chegar para a região, viram que os tupinambá estavam dando bonjour, em vez de bom dia. Aí, tem alguma coisa errada aqui. Aí vamos fazer expedição guarda-costa, aí vem Cristóvão Jacques, faz expedições, apreende navios. Aí o rei disse, não, vamos ter que fazer aquele projetinho do peixe. Vamos dividir em lotes e vamos repassar. Aí vem o primeiro fracasso brasileiro, que são as capitanias hereditárias. Fracasso por quê? Porque quando a Revolução de Avis aconteceu lá, em 1485, a burguesia rica de Portugal e a nobreza rica de Portugal ficou ao lado da Espanha. E o rei de Portugal, João de Avis, teve ao lado dele só a média e a baixa burguesia. E aí ele passou as capitanias para quem não tinha dinheiro. Pronto. E precisava. Como sempre, tem que ter... Tem que Fracasso, ter um Rothschild na história. Tem que ter. E a colonização brasileira, um dia ainda vai aparecer uma pessoa com coragem de escrever um livro de história decente para dizer o papel dos judeus desse país. Certo? Os judeus financiaram esse país. O Brasil saiu de onde saiu por conta dos judeus. E tem uma coisa engraçada nessa da colonização, é que quando a gente escuta alguém dizer assim, o Brasil assim porque ele foi colonizado por bandido, por ladrões, e não houve isso. Não houve. Os degredados eram uma coisa completamente diferente. O fato de ser um judeu convertido, de dormir numa missa, de... tomar um banho na cesta, que era uma prática judaizante que denunciava. Ou o português era sujo. De arrumar um chamego com a vizinha, isso já era um fato de... fala o seguinte, em vez de tu ficar aqui
vamos te mandar ali para uma outra situação. E Portugal foi uma forma que achou também de colonizar suas conquistas, suas áreas e tudo mais. Aí, Não tinha gente, Portugal é um país pequeno. exato, Portugal continua sendo, né? Portugal é mais ou menos o tamanho da Paraíba, e olha. Quando Duarte da Costa mandou uma carta para o rei, foi o segundo governador-geral. Quando as capitanias fracassaram, vieram os governos gerais. Salvador, não sei se você sabe, né? Não é um costume que a gente tem, graças a Deus. O Brasil é um país que recentemente teve problema. Quando o Tomé de Souza chegou primeiro aqui e disse, vamos construir uma capital, porque eu não vou morar nessa porcaria aqui, não. Contratou 4 empreiteiras portuguesas para construir. Em 2 anos, os 4 empreiteiros estavam presos em Lisboa. Agora, as práticas eram... Hoje não tem. É superfaturamento. Odebrecht, Camargo Corrêa, Walter Torre. As práticas foram superfaturamento, obra inacabada, material de segunda qualidade sendo utilizado. Tem jeito, não, tá no DNA. Eu vi uma coisa, eu tava andando de tuk-tuk na cidade do Porto, e aí tem... Lisboa também tem, né? Aqueles para subir aquela ladeira. Aí lá, engraçado que o camarada chegou, o rapaz que estava dirigindo o tuk-tuk lá, e extremamente, além de um vasto conhecimento histórico da cidade do Porto, ele disse, olha, aqui você vê que tem 2 igrejas grandes que pela lei portuguesa era proibido. Tem uma igreja vizinha a outra. O que foi que eles fizeram? Tem um beco de 1 metro, construíram uma casa... Para poder entrar na regra. Exatamente. Cara, é um beco assim. Não cabe uma pessoa. Ele tem um endereço de uma residência entre as 2 igrejas no centro do Porto. As nossas também, elas destruíram o patrimônio histórico brasileiro. Que são os sambaquis. São aglomerados de restos de comida marítima dos primeiros a chegarem aqui na costa brasileira. Na pré-história americana. Aí juntou aquelas montanhas de concha. Portugal olhou assim e fez calcário. Transformou tudo em igreja. Destruiu praticamente toda a pré-história brasileira da costa. Que são os povos originais. Porque esse povo não estuda, chama os tupi de povos originais. Os tupi não eram os povos originais. Os tupi são os povos conquistadores. Tupi quer dizer o povo. E aí, quem eles iam expulsando para dentro. Aí vira tapuia, de dentro. Você falando uma coisa assim, as pessoas não estudam. Infelizmente, isso tem me assustado e é uma grande verdade. E o que é que está acontecendo que me deixa mais... Eu acho que a gente tem que ver a história com contexto de época. Sim. Tudo aconteceu lá porque, naquele momento específico, o fato dos bandeirantes, se eles não tivessem adentrado a mata e passado o que passaram, a gente não teria um país com as dimensões. Com as dimensões, com desenvolvimento, né? A grande contribuição bandeirante é a expansão territorial. Exato, como aconteceu no meio oeste americano, como aconteceu... Teve massacre? Teve. E teve em todo canto. Mas, exato, a história da humanidade, ela teve coisa muito pesada, mas isso é um fato histórico. E outra, aí de repente vem alguém agora e começa a querer destruir uma homenagem, uma estátua, não sei o quê. São coisas assim, completamente... E ali, a partir do Tietê, porque começa tudo no Tietê. Uhum. E para dentro, Raposo Tavares e todos os outros bandeirantes que vão fazer aquela subida em busca de riquezas. Ali foi os índios que mentiram, né? Disseram que tinha uma montanha de esmeralda e saíram tudo correndo atrás dessa montanha de esmeralda. Aquela, a estátua que foi do... É do Anhanguera. Não, a que foi queimada recente, o cidadão teve... Não é de Borba Gato? O Borba Gato, que não tinha nada a ver, ele ia atrás de esmeraldas, e ele desapareceu porque matou um coletor de impostos português e passou anos dentro da mata. O apelido dele é Anhanguera. E o sogro... Diabo velho. O sogro dele é que fazia algumas coisas um pouco mais sérias do que... Tinha um lago chamado Lago dos 50. Era 50 pessoas que ele jogava dentro do lago e o lago só tinha piranha. Aí disse que era jogando e ficando. Era Lago dos 50. Isso aconteceu no Brasil. O México tem uma história assim... Violentíssima.
Eu acho que você falando uma coisa agora do DNA português nosso, a violência que existe no México hoje, ela tem lá 1000 anos, mil e tantos anos, porque as tribos, o que elas faziam umas com as outras, era algo de uma violência assim. Os astecas eram extremamente escravistas. Era. Toltecas, olmecas, teutoatecas, eles escravizaram tudo. Os espanhóis usaram estes povos submissos para destruir os astecas. Mas além dessa coisa da escravidão, o que mais me assusta eram as práticas Sim, as práticas de rituais. De rituais. Sangrentíssimos. Era um nível de violência assim que eu não imagino, eu não entendo como é que eles tinham tanta imaginação para cometer aquelas atrocidades. Misturou 3 coisas perigosas: religião, poder e Estado. Pronto, aí quando juntou as 3, aí você começa sacrifício e tal. E é uma forma de manipular o povo. Sim, continua. É a forma a perpetuação da manipulação. Então, os espanhóis ali encontraram um povo muito sofisticado, desenvolvido, que tinha uma matemática muito melhor do que a europeia, inclusive. Mas que praticavam horrores. E aí é o que eu digo a você. Você falou lá da África. Disse, por que a África está aí? Tem todos. A África tem genocídios gigantescos. Mas não dá ibope, porque é na África. Dá ibope na Europa. O que os belgas fizeram no Congo. Mas isso lá atrás, e se a gente vier mais para perto agora, o que os franceses e os ingleses fizeram com os soldados africanos que participaram da guerra, né? Só a França matou 400 mil, né? Que assim foi... Os belgas mataram 8 milhões. O que os belgas fizeram no Congo... O rei Leopoldo. Né? Exato, e foi de uma... mas o rei Leopoldo só teve uma coisa bacana, foi... Quando ele morreu. Não, foi quando ele arbitrou a favor do Brasil contra a Inglaterra, numa briga, disputa de Dom Pedro com a Rainha Vitória. E ele arbitrou a favor do Brasil. E ele é primo legítimo da Rainha. Acho que ele não pegou ela lá atrás e estava com raiva. Porque tinha tudo para torcer para o lado dos ingleses, torcer para o lado de Dom Pedro. Acho que foi uma das únicas vitórias nossas contra a questão Christie, o nome dessa guerra. Mas não tinha... eu acho que alguma das nossas... Imperatriz não tinha uma ligação com os belgas, não? Peraí, com os belgas... Leopoldina é austríaca. Ah, tá. É Habsburgo. Isso. Foi preparada para ser uma rainha. Culta. Aí... olha, naquela época o Tinder da época era... Você levava o quadro... Sim. Do monarca para você apresentar. Isso. Aí levaram um Dom Pedro bem arrumadinho. Aí ela disse, eita, moreninho. Porque ali era o único filho de Dom João. Com Dona Carlota. Tiveram 9 filhos, mas dele mesmo só tinha aquele. Os outros eram dos amantes dela. Era o único que ela não gostava, inclusive, era Dom Pedro. Conspirou com o Dom Miguel para derrubar o pai, o filho, tudo. E ela se apaixonou por Dom Pedro, cara. E aí o pai dela... Deve ter, minha filha, você está na Áustria. Você vai governar um império. Você vai sair de Viena para... Tu vai para dentro do mato. Né? Lá pro quinto dos infernos. Vou. E ela veio. Ela trouxe 4 arcas de livros, de equipamentos de astronomia. Ela fazia astronomia. Ela não desembalou. Então Dom Pedro II puxou... A mãe. Inclusive, eu acho que a grande herança que Dona Leopoldina deixou para Dom Pedro foi a inteligência. Ela era muito... Dom Pedro I nunca leu um livro, eu acho. Mas também, fazer como outro, a linhagem é a mesma, mas Dom Dinis lá atrás também foi um grande... gostava de tudo isso, né? Transformou. Ainda aquela visão renascentista de que você tem que fazer o universalismo cultural. Você tem que ter várias habilidades. Astronomia, matemática, não sei o quê, como Da Vinci, como esses outros caras. E Dona Leopoldina seguia essa regra. Engraçado que a gente fala hoje da Itália, para muitos a importância de algumas cidades é Nova York, Londres, Paris, mas nós tivemos Córdoba, Bagdá, né, Cairo, depois Veneza e Florença. Siracusa,
que tem Trípoli, lá em cima. Trípoli, exatamente. E é engraçado que, assim, as histórias, algumas dessas figuras, elas passam meio que desapercebidas, né? É o apagamento, né? É o apagamento de uma cultura sobre a outra. Pô, o que Florença teve de importância Cultural, econômica, que os bancos... Veneza também, que é o Renascimento veneziano. Roma também teve uma fase muito boa. Dentro daquela linha que a gente estava discutindo ainda, como que eu vou ficar tentando fisgar um monte de coisa? Aí, que mexendo na história. Quando olha hoje para a gastronomia, a França tem uma importância, e até o casamento com a Caterina de Médici, né, com Eduardo VI ou VIII, 1536, né? Henrique VIII. Henrique VIII, perdão. Foi a primeira vítima, né? Isso. Aí ela Matou 6, viu? Ela trouxe mais, como a Leopoldina fez, mas a Caterina, quando foi para Paris, levou mais de 1000 criados e levou para os franceses o que eles não tinham, que era o refinamento da comida. Foi aí que os Bourbons chegaram e disseram, tá vendo como a gente é atrasado? Então, vamos construir a coisa, vamos fazer um palácio decente. Vamos organizar tudo. E quem trouxe para o Brasil o refinamento francês não foram os franceses. Foi a segunda esposa de Dom Pedro I, que foi educada na França. Ela, quando chegou aqui, disse, peraí, vocês não usam garfo e faca? Mas para vocês também, alguns anos atrás, não usavam. E ela trouxe o refinamento lá para o Palácio de São Cristóvão e trouxe pôr à mesa, introduziu a sobremesa, que é o costume que a gente nacionaliza de comer doce depois da refeição. Isso. Mas a gente não perdeu, e isso estranhava qualquer europeu que chegava aqui, o sentimento de lavagem de porco que a gente fazia na comida. Da mistura. Isso acabava com o europeu. E que ele olhava o prato da gente aqui, aquela misturada de feijão, de arroz, jogava uma caça por cima. Tem um amigo nosso que ainda não pôde estar presente, mas o prato dele é um negócio assim... É uma coisa viking. Olha que... É uma mistura bonita. Mas e se você for pegar pro brasileiro que só para a Europa, ele faz... Comer esse pouquinho. Porque o europeu, ele divide o prato pela sensação de sabor, né? O ritual das... Come mais do que a gente. Come. Bem mais. E come certo, porque come sentindo cada sabor. O da gente, a gente faz uma argamassa. Você pega assim um feijão, dá aquela misturada, joga o molho. Meu amigo, eu não sei como é que a gente sobrevive. Mas olha, a história brasileira, a nossa nação, e aí, quando a gente passa a conhecer um pouco da história portuguesa, vê como foi essa miscigenação. E isso é uma das coisas que eu acho mais fantástica na história nossa. Talvez nós, tirando Portugal, nós somos o único povo que tem essa mistura. E não tem problema. Porque se eu for para a Índia... Não, a Índia não, nenhuma doença mata a Índia. Não, mas eu falo... É a mistura de pessoas. Porque assim... Você que era de comida. Que eu disse, não. O indiano não morre de nada. Morre não. Mas o que eu falo é essa mistura. Porque assim, as castas indianas têm 5.000 anos e elas não se misturam. Algumas castas se odeiam há 5.000 anos. Eles são extremamente racistas entre eles. A Índia moderna está tentando matar esse sistema de castas a todo custo. O muçulmano na Índia é tratado como a terceira pessoa depois de ninguém. E a quarta é o Dalit, né? Porque aí já é pior ainda. É o subproduto. É o subproduto e eles levam... E o Brasil, todo mundo tem problema. Mas nós não chegamos nem 5% do que é isso lá fora. Porque a gente precisou misturar. Graças a Deus. Precisou misturar. Embora Gobineau tenha chegado aqui no século XIX, naquela época da teoria de raças, né, de que o europeu branco... Quando surgiu, né? As teorias raciais. Exato. Aí Hatzel chega e diz, olha, né, determinismo geográfico. Quem nasce no norte é mais inteligente que quem nasce no sul. Isso lá na Europa. Aí depois chega Spencer. Aí faz, existem superiores e inferiores.
né? Aí alguém chega, vai lá em Darwin. Aí faz, Darwin dizia que existe uma competição. Pronto, aí os europeus, vamos misturar. Nós estamos no norte. Somos superiores. Lá embaixo é menos inteligente e inferiores. Então, se o superior deve dominar o inferior, pronto, achou. Depois Hitler dá uma misturadinha e toca fogo. A minha teoria já acho que tem a ver com o clima. Porque, assim, se eu for traçar pegar a Europa e traçar uma muralha de Adriano nela, para cima, todo quem veio dos países nórdicos pela necessidade de plantar, para baixo, que o clima é mais ameno, e a gente chega a Portugal e vai ao sul da É Espanha. um povo mais lento, né? Todo mundo. Ninguém abre mão de um cochilinho. Não. Aí chegou, vieram pra cá. Aí encontra quem? Os nativos da praia. Sunguinha. Oxi, solzinho, manga, caju, por tudo quanto é canto. Aí o cara fala, professor, por que os astecas se desenvolveram tanto? Por que os incas ali nos Andes desenvolveram irrigação, terraço? Isso, minha gente, necessidade. Exatamente. O daqui precisava de quê? Uma rede. O cara faz... só eu vou comer uma jaca. Pronto, mas que danado, vai. Então, assim, aí junta com o português, que chega raciado com Moro, já. Exato. Também, que o árabe também... Mas o árabe desenvolveu muita coisa, Não, né? O que era mais trabalhador do que o português. Também por dificuldade, porque quando a gente pega a região da Andaluzia... Sim, mais árida, mais difícil é muito mais difícil que morar em Patos. É. Não é bonito como muita gente acha que a Europa é. Aí aqui teve que misturar, não tem o que fazer. Aí Gobineau, quando chegou aqui no Brasil, os caras disseram, Gobineau, a gente lhe trouxe para você olhar para o Brasil e dizer qual é a chance. Ele disse, nenhuma. E aí diz que essa mistura do português com os índios, surgiu o baiano e disse, nunca faça hoje o que você pode fazer daqui a um mês. Aí o cara não fazendo piada de todo tamanho. Gobineau disse, olha, se você usar o princípio de raça, quem é a raça pura? O branco. Quem é a outra raça pura? O negro. O que é o brasileiro? A mistura. Então, pode deletar e começar de novo, que aqui não tem o que fazer, não. E aí a gente compra aquela ideia de branquear o Brasil. Com os imigrantes que estão vindo da Europa, da Revolução Industrial, não absorvida pela Revolução Industrial na segunda fase. Isso. E aí, tudo que é camponês analfabeto, vem para cá. E a gente tem colônias italianas, alemãs, tudo. E a gente usou de racismo também. Porque queriam vir chinês. Aí, não. Chinês e japonês não. Os japoneses só vão chegar aqui no século XX. 19, os caras não deixaram vir oriental para cá, não. Que é engraçado que, assim, hoje, você tocou num ponto interessante, mas o que foi feito com os chineses nos Estados Unidos, no Centro-Oeste, também os caras lá, nessa categoria de cor, eles eram muito mais, digamos assim, maltratados do que os índios, no nível... até porque os índios... Foi um decreto oficial de reserva, né? Fizeram as reservas para não matar o resto que tinha. Mas os chineses não. Os chineses vão ser explorados mesmo. Foi de uma coisa... E que é engraçado que a China hoje... A China é uma... Com toda a história da China, e eles passaram desde os mongóis, depois os ingleses... A China passa por um processo de dominação muito, muito intenso. O tempo inteiro. Tirando uma parte realmente chinesa... a Mongólia exerceu, os ingleses exerceram, depois franceses, alemães, até o início do século, depois caíram na desgraça de Mao Tse Tung. E... Que essa talvez tenha sido a pior de todas. A pior de todas. Né? Foram 40 e tantos milhões de mortos e muitos Esse com número pode ser bem mais alto. Bem mais elevado. Vindo dali, a gente nunca tem uma certeza de número. Não. Quando foram fazer recente, aí lá se vão acho que 15 anos, 18 anos, a grande usina de energia chinesa das Gargantas, das né? Três Gargantas, como ela tinha uma represa de 700 quilômetros de extensão, eles precisaram fazer um levantamento da região e descobriram muita gente morando em cavernas, cidades assim. Ali deve ter gente que ninguém sabe nem onde é que tem. 1,2 bilhão. No Brasil a gente tem essa
A China é um pouco maior que a gente em termos de território, apesar de ter um deserto... Um deserto gigantesco que eles estão querendo transformar, né? Em que no mundo? Porque é uma região bem difícil, Depois né? você dá uma pesquisada que eles estão começando a usar tecnologia de irrigação, artificializar o processo para transformar em área agricultável. Que, por exemplo, esse é o... quando a gente fala de dificuldade, que eu estava recente comentando, e acho que até postei no nosso grupo lá, dizendo que, para mim, uma das pessoas mais importantes da história do Brasil chama-se Alisson Paulinelli, que foi um cara que veio de Lavras, numa região que é o nordeste de Minas, de muita dificuldade, conseguiu inventar no Brasil, criar a Embrapa, depois desenvolver o agronegócio, que o Brasil saiu de um país que importava quase 50% do que consumia de grão, para hoje... Dos maiores exportadores do mundo. O Brasil esse ano superou os Estados Unidos na plantação de milho. E aí, por causa da guerra da Ucrânia, a gente agora está com um problema nosso que a gente tem milho demais aí e não tem a quem vender. Então, essas figuras que saem dessa dificuldade e transformam o Brasil no que é, numa dificuldade que ele tirou o Brasil do mapa da fome, e a gente saiu de uma população que tem 203 milhões para alimentar 1,3, 1,4 bilhão no mundo, pessoas, né? E a gente dá pouco valor também, né? Algumas figuras históricas dessa. Eu digo que o Brasil, eu comparo sempre o Brasil a um relógio. Certo? O Brasil ele é adiantado demais para cobrar imposto. Certo? O Brasil é um país que paga imposto antes de vender. É verdade. Não, você vai vender, portanto. O cara disse, não, mas eu não sei. Não, eu sei. Eu já paguei o imposto. Se tu vai vender ou não, provavelmente. O governo já recolheu. Então, ele é adiantado para cobrar imposto. Ele é pontual para a politicagem. Certo? E ele é atrasado para o empreendedorismo. Então, ele tem uma filosofia de relógio. E a gente, por uma mania de nordestino, nós acreditamos muito no Estado. Uma colonização todinha aí, né? Essa... A dependência colonial, depois uma independência que não foi independência, foi um acordo. Isso. Pedro fez um acordo ali com a elite do Sudeste. É tanto que o pessoal do Norte olhou assim e fez, como é? Quem é que vai mandar na gente agora? O Rio de Janeiro. Quer dizer que nós temos uma nova Lisboa. E aí você tem uma independência feita, para mim, de fato, ela é em 1831, quando Pedro vai embora e fica Pedão, e embora com 5 anos. Se fosse aqui no Nordeste, seria Pedim. Pedim. O Cabeção. Porque Pedro, benza-te Deus, né? Show, pai. Quer dizer, o avô, né? O avô. A cabecinha de Dom João VI todinho. Né? É o famoso lasquei mamãe. Né? Então, E aí você tem a transição para uma república. Foi uma quartelada, mas você vê que não há ruptura. Porque as cores da bandeira ficam as mesmas. Assim, a herança monárquica passou. Ficou o verde Bragança, o amarelo dos Habsburgo, que o professor ensina errado. Completamente. Eu ia tocar nesse assunto agora. Diz que é o ouro, a mata. A ouro, a mata não tem nada a ver com aquilo ali. É a junção do brasão das famílias. Aí olha só, quem proclamou a independência foi um português. A gente ficou independente de Portugal, mas foi um português. Quem proclamou a república foi um monarquista. Deodoro era monarquista, amigo de Pedro II. Se você pesquisar na internet, tá lá uma frase clássica dele: monarquia, ruim com ela, pior sem ela. E foi ele que liderou o movimento. Deodoro era... de manhã, naquele quadro de Santana, não tem um quadro da República? Eu gosto dos meus alunos, porque eu chamo de fofoqueiro. Diz, olha, esse quadro aqui, ele não representa a proclamação da República. De manhã se derrubou o ministério. O Visconde de Ouro Preto era o ministro, perseguia os militares. Então, Deodoro só concordou em subir no pônei. Ele não tinha condição de subir no cavalo. O cavalo foi aposentado. Ó o Brasil. Cavalo número 6, pode pesquisar. Na Baía do Exército. Foi aposentado por participar da proclamação
na República. E ele subiu lá no pônei para poder derrubar o Visconde de Ouro Preto e não para derrubar a monarquia. Só que quando o Visconde renuncia, que ele volta para casa, que ele estava doente, Dom Pedro sai de Petrópolis, que ele odiava o Rio de Janeiro, e vem para o Rio de Janeiro para solucionar a crise. E aí, quando ele volta, o cabo diz, eita, os militares não vão participar. Aí a Câmara Municipal do Rio de Janeiro, a famosa, certo? Na época, quem comandava ela era José do Patrocínio. Aí José do Patrocínio vai lá e diz, homem, se a gente não fez a República agora, não faz mais não. Aí a Câmara Municipal do Rio proclama a República do Brasil no fim da tarde. E aí, mas precisava do apoio do Exército, não ia cair. Não ia, porque deu o respaldo militar. Aí alguém disse, inventa uma mentira. Aí inventaram a mentira de que Dom Pedro iria nomear como primeiro-ministro Gaspar Silveira Martins, que era um latifundiário lá do Rio Grande do Sul e que tinha tomado uma mulher de Deodoro. Quando a notícia chegou em Deodoro, Maria Adelaide da Silveira, essa é a mulher heroína da República Brasileira. Tem que ter chifre no meio também, né? Se não tiver, não tem graça. Essa boa fofoca tem que ter. Tem que ter. Maria Adelaide proclamou a República. Diz que Deodoro, quando soube... Esse cabra... Quem? Não. Pois a República está proclamada. E o que eu estou lhe dizendo é verdade, mas não está no livro. Eu não vou ser vassalo desse cabra, não. Não. Por que eu vou lhe dizer é verdade? Não está no livro, mas eu vou lhe confirmar. Quando botou o verde e o amarelo, tirou o brasão de quem? Da família real, não botou? Isso. Fez uma bolinha ali no meio. Qual é a cor? Azul. Azul o quê? Marinho. Cheio de quê? De estrelas. A República só foi proclamada à noite. Ali à noite de 15 de novembro. Que muita gente confunde achando que aquilo são os estados, mas não tem nada a ver. A posição do Cruzeiro do Sul. Exatamente, a posição do Cruzeiro do Sul. Essa coisa é engraçada. Eu digo, caramba, a gente foi para a escola e aprendeu tudo errado. Aí eu digo, depois de adulto eu deixei de ser enganado. Porque você começa a ver que as fontes históricas apareceram. Escreveu-se muito, graças a Deus, sobre a história do Brasil ao longo desses últimos 30, 40 anos. E a gente vai revelando. E tudo muito bem documentado. Porque Portugal tinha essa organização documental. Sim. Tanto que aquilo que eu falei, que está lá as memórias póstumas do Visconde Paiva Mansi, as ementas missionárias, você vai lá na internet, é um negócio chato danado, que a gente já falou, mas está lá na Torre do Tombo, em Lisboa, tudo numerado para você pesquisar e tudo isso. Então, aí não tem como refutar determinadas situações, né? Aí como é que você quer, hoje, entender o brasileiro com o sentimento de empreendedor? Porque toda vez que ele vai empreender, ele olha para o Estado. Porque o Estado sempre esteve presente. Vargas é um divisor de águas. Não por ter sido um empreendedor, mas por ter transformado um país numa nação. Ele centralizou o poder e transformou numa nação. Dali para frente, a gente tem um projeto industrializante. Não é uma revolução industrial. Ele, com o JK, com todos que vão vir, com o regime. Esse é um fato importante, que muita gente olha para o que aconteceu no regime militar como se fosse... Só danoso, né? Só danoso. Mas hoje, se a gente pega as Braz da vida, que são as empresas brasileiras, todas praticamente... Vieram dela. Mas qual foi o nosso erro? Nasceram do Estado. Exato. E que é um grande exemplo disso, o Barão de Mauá, né? Esse tentou empreender sozinho. Seria um dos maiores... Aí, voltando para os ingleses, o cara fez... Não, esse cara vai atrapalhar a vida da gente. Não, olhou para Dom Pedro. Dom Pedro vai deixar esse cara... Tá doido? Vai deixar esse cara criar o Banco do Brasil, vai deixar esse cara criar um monte de... Vai transformar o Brasil maior do que a Inglaterra. Tira. E aí boicota o Mauá. Todo mundo foi boicotado. Os grandes empresários brasileiros foram boicotados por muito tempo. Porque o Estado era o protagonista do processo. Sempre foi o Estado. Vargas criou o Chesf, Vargas criou o Senai. O brasileiro não era para estudar, era para ser operário. Olha o erro aí. E aí, adeus cientificismo. As universidades brasileiras produzem pouco e ruim. Tem uma figura que eu gosto, ainda mesmo conhecendo muito pouco, mas Anísio Teixeira. Uhum. É
uma das figuras brasileiras que eu vejo com uma importância muito grande, porque foi quem criou a nossa educação pública e que ela, ao longo do tempo, foi dizimada. E Anísio, ele sucede Gustavo Capanema. Exatamente. Aí voltamos para aquela ligação com a religião, até pela origem do Anísio, e quem destruiu ele foi a igreja, né? Quando começou, esse cara é comunista. E era uma figura que, mesmo tendo uma linha de esquerda, né? Pelas amizades que tinha e tudo mais, mas que ele não se envolvia com isso, pelo menos até onde eu sei, e ele foi destruído nessa hora, quando a história que eu acho que ele poderia ter construído como a nossa educação, onde eu, particularmente, eu não gosto de forma nenhuma da coisa do Paulo Freire, não gosto, acho que ele é uma figura que ele causa muito mais mal o que ele prega, e aí por problemas da juventude dele lá atrás, quando tem uma frase dele que me deixa assim, onde eu vejo muita raiva, quando ele diz assim, eu era uma criança que vivia numa casa que tinha um quintal muito grande, cheio de fruteiras e tal, e aí quando veio o crash de 1929, a gente não tinha mais nem onde morar. E a partir dali ele passa a culpar o capitalismo como um fator de destruição, quando não era. Vamos lá. Se você observar, por exemplo, a injustiça que é feita com Anísio, você vai lembrar o seguinte: por que a gente não tem nenhum prêmio Nobel? A gente destrói a gente mesmo. Exato. E o Alisson Paulinelli, para mim, como é que esse homem não ganhou um prêmio de Nobel? E tem colombianos, e com todo respeito a colombiano, mexicano, claro, que tem Nobels que a gente teria... O Brasil não tem Nobel. Não tem. É porque quem primeiro destrói a possibilidade de alguém se tornar um destaque somos nós mesmos. Exatamente. O brasileiro destrói a si mesmo. Exato. E o Anísio, para mim, ele pregava uma coisa assim, de um nível, tanto da qualificação, da educação, onde a escola de base, que era a ideia de ter uma escola integral, que ela pretendia fazer 30, fizeram uma, mas em 88 ela já foi 88 ou foi 98, agora não lembro. Já foi morta lá na Bahia e tudo mais. O sistema de ensino brasileiro, ele é terrível. Ele é uma pirâmide invertida. Exatamente. Ele é o contrário do mundo. Todo mundo forma uma base para ter uma pirâmide bem feita aqui, com tecnologia, com tudo. A gente faz o oposto. A gente faz um ensino péssimo embaixo e vai jogando os recursos onde já não tem mais jeito. A nossa conta hoje, quando você escuta alguém dizer assim, o problema do Brasil na educação é por falta de dinheiro. Não é. Nós investimos 5,8% do PIB. Isso é um número muito maior do que os países da OCDE, e aí Alemanha, França, Inglaterra, Canadá, Estados Unidos, até a Coreia, o Brasil investe mais, mas nessa condição. 65% da universidade, 35% na base. Eu não ensino aqui, boto os camaradas... A base vai do terceiro ano médio até o infantil. Sim. Então esses 35 vai sendo diluído. Muito maior. Mas onde é que chama atenção para o governante? É lá no médio. Que eu tenho um... É onde você dá um tablet a um aluno e faz propaganda. Se esse projeto fosse invertido, começasse lá na molecadinha. Olha, a China tem isso. Na China você tem a educação de base gratuita, mas na hora que ela fala assim, eu vou para a universidade. Você vai pagar. Aí tu vai pagar, o problema é teu. Aí o cara fala, mas está errado. Não, porque no mundo é assim. Mas lá fora funciona e a gente resolveu inverter a roda. Inverteu completamente. E quando você chega no 6º ano é que o agravante é maior. Que aí a legislação proíbe a repetência. Os ciclos vão passando e você não vai repetindo. Você vai, é como se fosse pagando dependências. Quando ele chega no 1º ano médio, ele chega semi-analfabeto. Engraçado ou triste, mas assim, uma coisa que eu sou muito contra a história das cotas, e eu tento justificar acho que a justificativa, por exemplo, como é que você pega um aluno hoje em Campina Grande do Motiva, da Lourdinas, do Able,
Damas, então você Damas, tem vários colégios maiores. Exatamente, das principais escolas privadas, e aí você pega um aluno do ensino médio da cidade, de qualquer zona, de uma escola pública, e bota para competir no Enem com a mesma qualidade. Eu acho isso de uma covardia, assim. Sem tamanho. Tremenda. Sem tamanho. Tremenda. Eu acho que a cota ela poderia ser substituída exatamente por um sistema de provas diferentes. Eu já discuto a questão da cota, eu sou contra ela de qualquer forma, porque eu acho que a gente está olhando para a educação, e aí vindo para isso, você está dizendo, de forma equivocada. Se eu transformo a base como é, por exemplo... não vai precisar da cota. Não preciso, porque tanto vai ter o branco... Você deve ter alcançado um tempo que a escola pública, lá nos anos 80, 70 para 80, era uma escola de qualidade. Os 3 colégios formadores na Paraíba... Você tinha o Liceu, o Estadual da Prata e o de Cajazeiras? Era, não sei o que, Rolim, né? 3 escolas. Lá tinha, me parece, tem a escola também ligada à igreja. E assim, você tinha 3 escolas formadoras dos líderes paraibanos até pouco, que vieram de escola pública. Então, onde é que está o erro? No formato como se planejou o restante, daí para frente. Eu acho que o erro está no governo Fernando Henrique, quando eles resolvem fazer essa alteração, a criação de cotas e a proibição o aluno não poderia mais repetir ano, ou por falta, ou por qualquer coisa, a partir daquela época. E aí, assim, em vez de eu resolver aí o que a é que acontece? Quem tem uma pequena condição dentro da escola pública, o pai vai fazer um sacrifício e vai pagar uma escola particular. Aí você vai tirando os melhores alunos da escola pública e vai deixando somente os definitivamente mais fracos. E aí é uma porta aberta para o tráfico entrar. Como é que funciona, por exemplo, a gente falando muito de Portugal, na escola pública portuguesa, o filho do pedreiro, do lixeiro, ele vai estudar com o filho do dono do supermercado, do que for, mas o filho do dono do supermercado paga a merenda. Sim. O outro come de graça. Eu acho isso justo. É uma cota invertida. Na verdade, é uma universalização mais justa, né? Total, do acesso ao ensino. Total. Agora, você gera uma cota para alguém que ele está... E a culpa não é dele. Porque, assim, se você pega alguém que tem condição, principalmente depois da pandemia, né? A gente tava o cidadão em casa com computador, com tablet, com notebook estudando, e eu boto outro... E a gente pegou uma geração complicada aqui dos 9 ou 11 para os 13 anos. Isso é uma geração que ela está uma mudança de chave e que ali você pode, como diria meu avô, botar o boi no mato para sempre. Não, é porque... E outra coisa, e os choques nas passagens de nível, eles são estarrecedores. Você acompanha isso muito melhor do que a gente. São estarrecedores. Professor, quanto tempo já nessa brincadeira de professor? 25. 25 anos? É. Mas como? Tem gente aí com... Pois é, né? Ontem eu conheci, eu estava conversando com um amigo, dizendo que está com 73, já foi seu aluno. Minha aluna, pois é. Mas quando ele tinha 14 anos. São 25 de estrada em escolas particulares e 12 no ensino público também. História, o conhecimento, ele é algo assim, ele é apaixonante, né? A história, ela é política pura, mas ela não precisa ser politizada. Perfeito. Política, ela vai existir de qualquer forma. Não, a política move o homem. É. A história, ela pode ser muito mais encantadora se você caminhar pela vida privada, pelos bastidores, pela elucidação da história oficial, de um outro olhar sobre a história. Eu tenho uma ex-aluna aqui, ó, sentada ali, que conhece como é que, desde cedo, minha sala não é palanque. Minha sala... Não pode ser. Minha sala é um espetáculo. Não pode. Professor, muito obrigado.
Pena que a gente não pode ser igual o Flow, ter 6 horas de bate-papo, senão... Porque assim, a gente não falou 5% do que poderia falar, né? Dava para falar um bocado aí. Dá, com certeza. A história, para mim, ela é viciante, esse conhecimento. Pois sinta-se à vontade para me convidar de novo, quando puder. Pô, vamos sim. Para a gente fazer aí um bate-bola. Obrigado por ter vindo, Nada, foi um prazer. Eu que agradeço enorme. o convite. E vamos estreitar os laços aí para ir além Vamos além sim, da história. Vamos sim. Deus abençoe. Amém. Que na próxima semana possamos estar aqui de volta. Um prazer enorme receber o professor hoje aqui. Sempre à disposição. Até mais. Valeu.